Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 12 de outubro, dia de nossa mãe, padroeira e rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, pedimos a Maria Santíssima que esteja conosco e nos ajude a conhecer, entender, amar e viver aquilo que quer nos ensinar a fé católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos hoje, então, na página 85, pelo menos desse Catecismo Amarelo, o número 465. Iniciamos, então, o 10º mandamento, o último mandamento da lei de Deus, e depois iniciamos os preceitos da igreja. Vamos lá. Pergunta 465. O que nos proíbe o 10º mandamento? Não cobiçar as coisas alheias. Então, vamos ver quais são as proibições, né? A parte negativa, né? Aquilo que se nega, que se deve negar. O 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, proíbe o desejo de privar o próximo dos seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Então, veja, quando se fala em cobiçar as coisas alheias, está se fazendo referência a isso, né? De privar o próximo. Então, assim, eu quero aquilo que ele tem e eu vou dar um jeito de tirar dele, né? Ou então, já que eu não consigo por meios justos, pelo meu trabalho, ou pedindo, seja lá o que for, por doação, então eu vou por um meio escuso, eu vou planejando uma forma de conseguir isso, né? Então, o problema objetivo não é assim de, poxa, eu quero uma casa, mas é que outras pessoas têm casa e estão desejando bem alheio. Não, desejar uma casa para sua família é justo e digno, né? Agora, você não pode querer que seja aquela casa que está aquela família, você tirar aquela família daquele lugar para que você fique e deixar aquela família desabrigada ou, enfim, em situação pior, só porque você queria, né? Então, para abrir esse mandamento, precisa ter isso claro, né? Mas ele vai deixar mais claro nos próximos números. Vamos ali. Por que Deus proíbe o desejo dos bens alheios? Deus nos proíbe o desejo dos bens alheios porque Ele quer que nós, até interiormente, sejamos justos e nos conservemos cada vez mais afastados de ações injustas. Então, veja, que não só o fazer, mas também o desejar, né? O pensar, o matutar, né? De ficar planejando o pecado. Disso também o Senhor precisa que a gente se afaste. Até porque isso, como é contra um dos mandamentos, já se tem matéria grave. Mas ele aproxima de matérias ainda mais graves, né? Porque se eu fico desejando o bem do próximo, se eu fico alimentando esse desejo de tirar aquilo que é do próximo ou de ter o que é do próximo, eu posso até, num primeiro momento, não pensar em tirar dele ou de prejudicá-lo, mas de tanto eu ficar pensando aquilo, eu posso fazer de tal forma, né, que eu vá destruir. Por exemplo, vamos pegar uma coisa não material, né? Eu estou numa empresa e eu quero aquele cargo mais alto ali, o meu gerente, eu quero ser gerente, né? Então eu fico olhando e cobiçando, eu quero ser gerente, eu quero ser gerente, eu fico alimentando esse desejo no meu coração, e claro, é super justo e digno que você queira crescer na sua profissão, você queira, né, ocupar ali posições melhores, isso não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando você fica desejando muito aquela função específica, de tal forma que até que no começo pode ser que você não pensasse, não quero derrubar ele, né, um dia que ele sair, ou coisa assim, eu gostaria de assumir. Mas você alimenta tanto aquilo, que daqui a pouco a tua alma já está desejando dar um jeito de fazer com que aquele gerente seja demitido, seja denunciado por alguma fraude, ou que morra, né, em situação ainda mais grave. Então, você pode acabar alimentando, além disso, próprio já ser um pecado, né, esse alimentar o desejo pelos bens alheios, também pode cometer outros pecados mais graves ainda, né. 467. O que nos ordena o 10º mandamento? É uma parte positiva do mandamento, né? Ordena-nos que nos contentemos com o estado em que Deus nos colocou e que soframos com paciência a pobreza quando Deus nos queira estar nesse estado. Quando Deus nos queira nesse estado. Esse é a grande crítica
que progressistas, que liberais na economia têm com a Igreja Católica, né? Tem com o nosso Senhor Jesus Cristo, no fim das contas, né? De que tem essa docilidade de viver a pobreza. Você não pode aceitar você ter menos, né? E isso é muito prejudicial, porque, como eu disse, é lícito, é justo que você queira um emprego que lhe dê mais, e se você pode fazer, não há problema nenhum. Né? Não é porque você tem um bom emprego, ganha bem, que está em pecado. É claro que não é isso. Mas a questão é, isso não pode estar em primeiro plano. Isso não pode ser prioridade. Primeiro, porque pode acontecer aquilo que nós falamos antes, né? De você colocar isso tão à frente, você ambicionar tanto isso, que você acabe cometendo pecados mais graves, como roubo, como mentira, como matar, enfim. Mas também outras coisas que estão, hoje, é muito evidente, não precisa nem de muita experiência, né? Você vê. Por que as famílias têm poucos filhos? Porque é caro ter filho. E qual o problema de ser caro ter filho? Antes também não era. Os filhos comiam a mesma coisa que comiam antes, né? Não, mas é que a gente quer ter um padrão de vida alto, né? Então eu não quero ter um filho se eu não puder dar o celular do ano para ele, se eu não puder colocar ele no melhor carro, na casa mais luxuosa. Então eu não quero ter filho. Então eu prefiro ter um filho só, encher ele de mimos e deixar que as outras almas que Deus queria trazer a esse mundo para amá-lo e para que serem amadas, que não venham. A vontade de Deus que se exploda e o meu conforto e a minha satisfação que se enalteça, né? Então veja, quando a igreja diz que nós devemos sofrer com paciência o tempo da pobreza, é isso. A pobreza não deve, ela não é um mal em si, né? Tanto que ela é uma virtude, né? Os religiosos fazem voto de pobreza, né? De dizer que eles escolhem a vida de pobreza, né? Mesmo se ele tiver chance de ter um bom dinheiro, ele vai rejeitar, porque ele escolhe a vida de pobreza. Então, esse é o objetivo do voto de pobreza, né? Desde que eu possa ter, eu não terei. Diferente de quem não tem voto de pobreza, se pode ter de forma lícita, não tem problema nenhum, não há pecado nenhum nisso. Mas aquele que faz voto de pobreza, supõe-se, né, que está fazendo por esse motivo, né? Porque entende que a pobreza é uma virtude, porque quanto menos eu tenho posse de bens, terrenos, mais facilmente o meu coração é livre para amar a Deus. Então, uma família numerosa, que vive de forma muito simples, muito pobre, mas não passa fome, não passa necessidade, só vive bem mais simples que outras famílias, deve se honrar disso, né? Deve ter isso como honra, não como vergonha, né? E ali fazer crescer a fé, fazer crescer a fé. Como eu disse, não é problema se você conseguir um emprego que paga bem, ótimo, louvado seja Deus, e use bem, entregue bem esse dinheiro. Faça esse dinheiro render coisas de santidade para sua família, para os seus, né? Agora, se você não tem, você não deve se frustrar por isso e ficar desejando o que é do outro, porque o outro tem e eu não tenho. Então, aceitar essa limitação da pobreza nesse sentido, que é o sentido evangélico, no final das contas, né? E sim, isso vai contra a teoria liberal, só que até onde eu sei, a teoria liberal não foi feita por Deus e não foi feita por alguém que morreu na cruz para te salvar. Agora, aquele que morreu na cruz para te salvar enalteceu a vida de pobreza. Então, você escolhe quem você quer seguir, né? Se você quer seguir os liberaloides aí, ou se você quer seguir Jesus Cristo, certo? E, bom, já que eu falei da teoria liberal, né, vale ressaltar que o outro lado da moeda, a outra pata da besta, né, como dizem em alguns textos, né, liberalismo e o comunismo são duas patas da mesma besta, né, cada um puxa para um lado, mas os dois tendem a tirar de Deus. O comunismo, ele impossibilita as pessoas de terem ou não a riqueza, de ambicionar ou não a riqueza, então tira a liberdade da pessoa ser virtuosa, né? Porque ela não pode, eu não vou ceder nada porque nada é meu, então não tem, e não fui eu que escolhi. Uma coisa é um voto de pobreza que eu escolho isso, eu escolho ser pobre. Outra coisa é quando eu sou obrigado a viver assim. Então eu não tenho condições de renunciar, nem sequer de renunciar eu não tenho condições de usar para o bem aquilo que eu tenho, eu não tenho condições de escolher, né? Então que quer que tudo seja de todos, e uma utopia louca, né? Mas enfim, e isso passando aí por questões culturais, quanto mais hoje o comunismo, e outro que quer colocar que ter bens, que crescer economicamente,
crescer em cargos é o fim último da nossa vida, que é o liberalismo. Né? Então, são duas patas da mesma besta, e ambas vão contra esse mandamento. Né? Ambas alimentam o desejo de ir contra esse mandamento de desejar os bens alheios, né? De cobiçar os bens alheios. Portanto, um católico não é nem comunista e não é nem liberal, ele é católico. Ele segue nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma pena que nós não tenhamos, por exemplo, no Brasil, defesa da fé católica no meio da política. Tem, fazendo justiça. Existem bons políticos católicos que estão fazendo isso, e louvado seja Deus, tem surgido cada vez mais. Mas ainda de número muito pequeno. Né? Número muito pequeno. E a gente acaba tendo que escolher qual das duas patas é a menos prejudicial para a fé católica, né? Qual das duas patas a besta nos afasta menos da fé católica. Mas, enfim, né? Não é o caso agora. Vamos continuar aqui. Como pode o cristão estar contente na pobreza? Então, de novo, voltando às críticas, né, de ambos os lados aí dessas correntes ideológicas. O cristão pode estar contente até na pobreza, considerando que o maior de todos os bens é a consciência pura e tranquila, que a nossa verdadeira pátria é o céu, e que Jesus Cristo se fez pobre por amor de nós, e prometeu um prêmio especial a todos aqueles que suportam com paciência a pobreza. Isso é o que nosso Senhor Jesus Cristo diz. Isso é o que nosso Senhor Jesus Cristo viveu. O nosso bem mais valioso, aquilo que nós devemos passar a vida perseguindo e buscando, é uma consciência pura e tranquila. E a certeza, a consciência de que a nossa pátria não é aqui neste mundo. A minha casa não é esse conjunto de tijolos na qual eu vivo dentro. Meu meio de condução não é o carro, ou a bicicleta, ou a moto que eu ando. A minha pátria não é definitiva, não é esse chão que eu piso. O meu sustento não é esse trabalho que eu tenho. Isso tudo mas é passageiro, não é definitivo. E só tem sentido se isso servir para aquilo que é definitivo. O que é passageiro só tem sentido quando ele serve para aquilo que é eterno. No momento em que aquilo que é passageiro me atrapalha de alcançar o eterno, ele se torna inútil e prejudicial. Então, a minha pátria não é essa, minha pátria é o céu. Mas, então, para isso, já que Deus me colocou nesta pátria, eu preciso fazer de tudo para que essa pátria caminhe de acordo com Deus, para que eu e todos da minha pátria, os meus compatriotas, cheguemos à pátria definitiva e verdadeira, ao céu. É a oração da missa de hoje, né? Que nós fazemos a Nossa Senhora Aparecida, né? Que ela dê ao povo brasileiro as condições de alcançar a pátria celeste. É isso. Que dê a essa pátria, ao povo dessa pátria, a condição de alcançar a pátria celeste. Que essa casa que eu moro, seja grande, seja pequena, seja pobre, seja humilde, ela sirva para que eu tenha uma morada eterna no céu. Que o meio de condução que eu tenho, carro, moto, bicicleta, seja lá o que for que você tem, um cartão de ônibus, seja lá o que é, que sirva para que eu seja conduzido para as coisas que levam a Deus. No momento para que a minha condução seja a condução até Deus. Então, veja, enquanto essas coisas estão servindo para a minha santificação, da minha família, louvado seja Deus. Quando essas coisas passam a atrapalhar, alerta. Por isso que aqueles que vivem na pobreza não devem se preocupar porque são pobres. Não devem reclamar da sua pobreza, não devem... e como eu disse, não tem problema se você sendo pobre consegue um trabalho melhor, é super justo e digno que você faça isso. Agora, ficar descontente e angustiado porque você vive com menos do que outros, claro, tem as condições de vida digna, não passa fome, não passa frio, né? Isso garantido. Você tem menos do que outros. Jesus viveu assim, e ele é Deus, e ele viveu assim. Por que eu não posso viver? Por que eu tenho que viver com luxo? Por que eu tenho que ter mais que os outros? Por que o outro tem que ser o menos do que eu? Né? Então, alimentar isso no coração significa alimentar de que eu não vou cobiçar os bens alheios. E não cobiçando os bens alheios, eu não vou cair em outros pecados, mentira, roubo, assassinato, diminuição da minha família, né? Impedimento da vontade de Deus na quantidade de filhos, seja tudo que pode acontecer, certo? Então veja que só o desejar os bens alheios
ele é, ele é como que um gatilho para outros pecados. Mas para chegar nele, significa já que eu já estou longe de Deus, que eu já não amo a pobreza. Enquanto eu não amo a pobreza, eu vou desejar os bens alheios. Então, ele, apesar de ser um gatilho para outros pecados, ele também já é um sintoma de que eu estou longe de Deus, né? Então, desobedecer esse mandamento é, de fato, sinal de que o meu coração está bastante distante do Senhor, certo? Muito bem. Concluímos, assim, os 10 mandamentos e agora iniciamos, então, os 5 preceitos da igreja. Então, primeiro, uma introdução de modo geral. Número 469. Além dos mandamentos da lei de Deus, que mais coisas somos nós obrigados a observar? Além dos mandamentos da lei de Deus, somos obrigados a observar os mandamentos ou preceitos da igreja. Isso significa que também descumpri-los consiste em matéria grave, né? Portanto, quando eu descumpro um desses mandamentos, eu tenho matéria grave. Se é com consciência e com consentimento, é pecado mortal. Somos obrigados a obedecer à igreja? Sem dúvida, somos obrigados a obedecer à igreja. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo nos ordena. E porque os preceitos da igreja facilitam a observância dos mandamentos de Deus. Veja que quando a igreja coloca esses preceitos, esses 5 preceitos, não é um mero capricho da igreja. Não é assim, vamos fazer uma coisinha para dificultar um pouco mais, para ser um pouco... Não, pelo contrário. A função da igreja é a salvação das almas, o bem das almas. Então, quando a igreja põe esses preceitos, ela está identificando que, se as pessoas seguirem esses preceitos, elas vão alcançar mais facilmente o cumprimento, ou melhor, vão alcançar plenamente o cumprimento dos 10 mandamentos. É como que os 5 mandamentos da igreja é como que desdobramentos dos 10 mandamentos. Não foi criado uma coisa do nada, né? É como que uma consequência óbvia. É como se eu dissesse assim: olha, é mandamento que você, mamãe, deve amar o seu filho. E também é mandamento que você deve deixar ele não morrer de fome. Você vai dizer, bom, mas se eu tenho que amar ele, óbvio que eu não tenho que deixar morrer de fome. Então, o mandamento da igreja é mais ou menos isso. É uma coisa que desdobra, que faz continuidade dos mandamentos da lei de Deus, certo? Quando começa a obrigação de observar os preceitos da igreja, começa geralmente com o uso da razão. Quando que se tem o uso da razão? Quando a pessoa já tem consciência do que ela faz. O próprio São Pio X, que escreve esse catecismo, identifica que o uso da razão é aos 7 anos de idade. Segundo ele, a partir dessa idade, as crianças já poderiam, e, na verdade, deveriam receber a Eucaristia. Porque, tendo o uso da razão, elas podem cometer pecado. E, podendo cometer pecado, elas precisam do alimento do céu para fugirem do pecado, para fugirem do tentador. Elas precisam da força vital da Eucaristia para alcançarem a virtude e não caírem no pecado, né? Então, bom, 7 anos ele tem como idade da razão. Claro que isso depende um pouco da criança, né? Mas, bem na verdade, aqui o que nós andamos observando é que não é que está vindo mais tarde a razão, né? Está vindo mais cedo. Crianças aí com menos de 7 anos já são bem espertas, né? Já são bem conscientes do que fazem e de que aquilo é bom ou mal, né? Elas têm consciência de que aquilo é prejudicial, é mal, né? Ou é bom. Então, ali, isso consiste a razão, né? Quando você consegue identificar o bem e o mal. Muito bem. É pecado transgredir um preceito da igreja? Transgredir com advertência o preceito da igreja em matéria grave é pecado grave. Já falamos sobre isso, né? Quem pode dispensar de um preceito da igreja? Só pode dispensar o Papa ou quem dele receber as competentes faculdades. Então, desses preceitos da igreja, só o Papa pode dispensar. Ou quem recebeu do Papa autorização para dispensar, né? Nós vamos ver ali, vou adiantar um aqui só para a gente ter noção. O primeiro mandamento: ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Bom, primeiro, isso deve ser óbvio na cabeça da gente que está estudando o catecismo, que esse mandamento da igreja é um desdobramento óbvio do terceiro mandamento: guardar domingos e festas de guarda, né? Como eu falei, a mãe que tem que amar a criança não pode deixar ela morrer de fome.
você quer santificar o domingo, guardar o domingo, festa de guarda, você tem que ir à missa. É o mínimo para você santificar o seu domingo, né? Não é só isso. O seu domingo deve ser um dia inteiro santo, né? Das mais diversas formas que você possa viver, em outros momentos de oração, na convivência familiar, no lazer, no descanso, mas ele deve ser um dia de santidade, né? E qual é o óbvio que você tem que fazer? Ouvir a missa ao domingo. Ouvir a missa inteira aos domingos, né? Então, esse é o mandamento. Pode-se dispensar, por exemplo, aconteceu, né, que na época da pandemia, que houve aquelas leis absurdas, né, de fechamento das igrejas, como se a pessoa entrava na igreja e ia sair dali tossindo e na escada da igreja ia morrer, mas tudo bem, vamos lá, né? Passado, tomara que não volte. Mas naquela época, então, as igrejas foram forçadas a fechar as portas e as pessoas não podiam vir à missa. Então, o bispo diocesano, pelo menos aqui na diocese onde eu estou, durante ali um período de tempo, ele dispensou desse primeiro preceito da igreja. Tá? Ele dispensou por uma razão óbvia, né, desse preceito. Fato é, quando as igrejas reabriram, essa dispensa caiu. Né? Só que tem gente que eu acho que até hoje acha que está dispensado, né? Ainda não voltou. Mas, enfim, o Papa, então, pode fazer, ou quem autoriza, no caso, é os bispos, tem algumas autorizações, né? Ou outra pessoa que o Papa possa querer designar para autorizar uma dispensa dessa. Mas, veja, é realmente por um motivo muito grave. Né? Eu vou voltar naquele primeiro exemplo da mamãe, né? Como é que a mãe vai ser dispensada de alimentar o filho se ela é obrigada a amá-lo, né? Então, assim, é realmente uma situação muito grave, né? Tipo assim, não tem comida na dispensa, não tem o que fazer. E então, ela tá dispensada de alimentar o filho porque ela não tem um farelo para dar pro filho, né? Então, ela não está dispensada de continuar buscando aquilo que ela pode, né? Então, assim, realmente, dispensar do preceito da igreja é algo muito grave. Não é assim de qualquer jeito, né? É realmente algo muito forte que é impossível de a pessoa, de fato, cumprir o preceito, então ela é dispensada, tá? Mas tem que receber a dispensa, eu não posso supor, né? Ah, eu acho que é isso, então eu estou dispensado. Não posso supor uma dispensa, né? Certo? Muito bem. Quantos e quais são os preceitos da igreja? São 5. Primeiro, ouvir a missa inteira nos domingos e festas de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez por ano. Ao menos, tá? Muita atenção no ao menos. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. E nós vamos ver que isso não se refere só à quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, que essa todo mundo sabe, ainda, né? Todo mundo não sei, mas ainda boa parte sabe. Mas existem outros momentos. Quinto, pagar dízimos segundo o costume. Muito bem. Vamos agora, então, destrinchar um por um dos mandamentos, dos preceitos da igreja. Primeiro deles, que nos manda o primeiro preceito ou mandamento da igreja, ouvir missa inteira, prestando atenção nessa palavra, inteira, nos domingos e festas de guarda. O primeiro preceito da igreja, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda, manda-nos assistir com devoção à Santa Missa nos domingos e nas outras festas de guarda. Óbvio, né? Qual é a missa a que a igreja deseja que se assista nos domingos e outros dias de preceito? A missa que a igreja deseja que, sendo possível, se assista nos domingos e nas festas de guardas é a missa paroquial. Então, veja, o desejo da igreja, o que a igreja espera, é que, de fato, a pessoa participe da sua comunidade, que viva a fé na sua comunidade. Né? Esse é o desejo. É claro que se por algum motivo você vai em uma outra missa, tem validade, você cumpriu o preceito. Né? Ah, eu fui na missa ali, tinha um mosteiro aqui perto, ou o padre rezou uma missa ali na festa da família, participei ali, ou sei lá o que aconteceu, e você estava em outro lugar, ou foi no hospital e tinha uma missa, você participou ali, ok, você cumpriu o preceito, né? Mas isso, assim, deve ser exceção. Deve ser exceção à regra, não a regra. Né? A regra é participar com a sua comunidade na fé. Porque
uma das características da nossa igreja é a vida comunitária, a vivência comunitária da fé. Não a vivência privada da fé, que a gente deve ter também a vivência privada da fé, claro, momento de oração pessoal, momento de proximidade com o Senhor, mas a vivência comunitária da fé, ela é essencial, ela não é dispensável, ela é essencial. Portanto, a missa da sua paróquia, na comunidade onde você está, é a missa desejada, né? Mas, claro, com outra, não é que você não vai ter cumprido o preceito, mas o desejo é que seja essa. Vamos ver o que São Pio X fala justamente sobre isso, né? Por que recomenda a igreja aos fiéis que assistam à missa paroquial? A igreja recomenda aos fiéis que assistam à missa paroquial. Primeiro, para que aqueles que pertencem à mesma paróquia se unam para orar junto ao pároco, que é o seu chefe espiritual. Esse preceito comunitário, né, de unidade de vida de oração, sobretudo na Eucaristia. Segundo, para que os paroquianos participem mais do santo sacrifício que é aplicado principalmente por eles. Por quê, meus queridos? Todo pároco ele tem a obrigação de rezar a missa pro populum, todos os domingos. A missa na intenção do povo. Então, o padre, na segunda-feira, ele quer rezar a missa aí pela alma da dona Josefina, na terça-feira, ele quer rezar em devoção aos anjos da guarda, na quarta-feira, ele quer oferecer aí pela conversão dos pecadores, na quinta, ele quer rezar pelo fim da guerra, tudo bem, pode todas as intenções. A missa dominical, o pároco, ele tem a obrigação de rezar pro popolo, pelo seu povo, né? Então, essa missa que é oferecida pelo povo, é importante que o povo participe. É importante que o povo esteja ali para ouvir, para estar, para viver essa Santa Missa que é oferecida por ele próprio, né? Que o pároco oferece, então, por este mesmo povo. Terceiro, para que ouçam as verdades do Evangelho que os párocos têm a obrigação de expor na Santa Missa. Então, o pároco, na homilia, ele tem a obrigação de expor aquilo que o Evangelho traz e trazer de forma mais próxima, mais concreta da realidade que se vive, como se viver o Evangelho. E como que eu vou saber disso se eu não estou lá para ouvir? Né? Aí alguns vão dizer assim, padre, que hoje passa na rádio, passa no Facebook, no YouTube, sei lá onde é que passa tudo, essas coisas, né? Bom, quem tem responsabilidade pela sua alma é o seu pároco. Se você acha que o seu pároco não está fazendo direito à função, bom, primeiro você tem a caridade de falar com ele, de sugerir a ele bons livros, bons textos, e antes disso ainda, né, dobre o seu joelho e reze por ele, tá? Reze por ele, não simplesmente o abandone, porque quando um fiel precisa que o pároco, que o padre esteja junto, a entrega do padre é que ele faça isso, né? Que ele se ofereça por aquela pessoa. Se às vezes o seu pároco precisa da sua oração, então ofereça a sua vida por ele. Ofereça sacrifícios por ele, ofereça orações da sua família por ele, ofereça as suas orações pessoais por ele. Mas não abandone, assim como seria terrível que um pároco abandonasse o seu povo, que um pároco deixasse de rezar pelo seu povo, que um pároco deixasse de dar os sacramentos ao seu povo, que um pároco deixasse de falar do evangelho para o seu povo. Seria terrível que o povo abandonasse o seu pastor. Seriam como que as ovelhas fugindo do redil. Né? E se o pastor é um mau pastor e não está cuidando bem das ovelhas, ajude o seu pastor a ser um mau pastor. Mas não simplesmente fuja dele. Tenha caridade para com ele. Né? Então, terceiro, para que ouça as verdades do evangelho que o pároco tem a obrigação de expor na missa. Quarto, para que conheçam as prescrições e avisos que se dão na estação da referida missa. Então, para que aquilo que se vai prever, se organizar da sua comunidade de fé, você também esteja participante, e você não seja uma pessoa alheia à vida da fé da sua comunidade. Né? Às vezes as pessoas, acontece isso assim, né? É até uma coisa bem prática, né? Padre, mas ninguém avisou isso. Bom, o padre avisou na missa, você não estava lá? Quer dizer, o padre agora tem que se trinchar, né? Ele dá o aviso na missa, mas ele tem que ir na rádio, aí ele tem que botar no grupo do WhatsApp, ele tem que botar no Facebook, porque senão o padre que não avisou. Mas espera, isso se faz em comunidade, isso acontece ali, né? Olha, vai ter a missa da Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, em tal horário. Né? Venha rezar, tá? Então venha. Você tem que estar ali para ouvir isso também.
né? Além de, claro, isso é das coisas, talvez é menos importante, mas também é importante estar sintonizado com a vida de comunidade. Então, é óbvio, se você não estiver ali, você não vai saber, né? E se você soube pela rádio, você descumpriu os outros momentos, né? Ah, mas é que eu escutei a homilia pela rádio, ou pelo YouTube, sei lá o quê, e ouvi os avisos também ali, na transmissão. Ok, mas você não estava presente no sacrifício que foi oferecido por você. Você não viveu a fé com os seus irmãos. E você não cumpriu o preceito dominical, porque o preceito não se cumpre à distância. Você não dá um abraço à distância. Você não está diante da cruz à distância. Uma coisa é você estar no hospital com alguém que está morrendo, dar a mão a essa pessoa. E outra coisa é você estar na tela de um celular olhando assim, a pessoa está morrendo aqui, ó, olha ela, vê ela aqui. É a mesma coisa? É claro que não é. É claro que não é. Você tem que estar ali, ser presença na Eucaristia. 478. O que quer dizer domingo? Domingo quer dizer dia do Senhor, isto é, o dia especialmente consagrado ao serviço de Deus. A palavra domingo vem de Dominus, né? Que é Senhor. 479. Por que no primeiro mandamento da igreja se faz menção especial ao domingo? A gente já falou sobre isso quando falou do terceiro mandamento, né? Mas vamos aqui retomar com mais ênfase nisso. No primeiro mandamento da igreja faz-se menção especial do domingo, porque é ele o principal dia de festa entre os cristãos. E por que é o principal? Né? Como entre os judeus, o principal era o sábado, por instituição do próprio Deus. O sábado era o principal para os judeus, porque era o dia da conclusão da criação. E esse era o evento mais importante que os judeus têm. Eles ainda acreditam que é o único, o mais importante que eles têm, mas nós sabemos que não é. Mas o momento mais importante, até a ressurreição do Senhor, era o ato da criação. E o ato da criação se concluiu no sábado, no dia do descanso, né? No dia que Deus descansou, construiu o mundo em 6 dias, e no 7º dia descansou, como descreve o Gênesis. Então, esse dia do descanso é o dia de Deus, o dia consagrado para o Senhor, certo? E o ato da criação era o ato mais importante, portanto, esse dia era o dia sagrado. Quando o Senhor, Jesus Cristo, ressuscita no primeiro dia da semana, esse dia é chamado de dia do Senhor, dia da ressurreição do Senhor, Dominus, domingo. E por isso que não é mais o sábado, mas o domingo, o dia reservado para a santificação. Porque a criação, apesar de ser muitíssimo importante, ela é menos importante do que a ressurreição. Porque se nós fomos criados, mas não tivesse Jesus ressuscitado, nós seríamos condenados a nunca estar com Deus. Então, do que adiantaria ser criado e não estar com Deus? Portanto, a ressurreição é mais importante do que a criação, por isso o domingo é mais importante do que o sábado. E assim é o domingo que deve ser santificado. Se você pegar a Bíblia, você vai ler lá no Antigo Testamento, já diz guardar os sábados. Né? Por quê? Porque o sábado era o dia próprio de santificação. Com a ressurreição do Senhor, não é mais o sábado, e sim o domingo. Que outras festas institui a igreja? As festas de guarda, né? Que fala, né? A igreja instituiu também as festas de Nosso Senhor, da Santíssima Virgem, dos Anjos e dos Santos. E por que instituiu a igreja outras festas de Nosso Senhor, além da própria ressurreição, que é celebrada em todos os domingos, né? De forma especial na Páscoa, mas em todos os domingos se celebra a ressurreição. A igreja instituiu outras festas de Nosso Senhor em memória dos seus divinos mistérios, né? Então, além da ressurreição, que todo domingo é celebrado, absolutamente todo domingo é celebrado a ressurreição, em alguns momentos se celebram momentos específicos da vida do Senhor, né? O nascimento, o Natal, a encarnação, a transfiguração, enfim. Essas festas, essas solenidades de Nosso Senhor que são colocadas. E por que foram instituídas festas da Santíssima Virgem, dos Anjos e dos Santos? As festas da Santíssima Virgem, dos Anjos e dos Santos foram instituídas, primeiro, em memória das graças que Deus lhe fez e para as agradecer a bondade divina. Então, o primeiro motivo de nós termos festas dedicadas a Maria, aos anjos e aos santos, é para isso, para fazer memória das graças que Deus fez com essas pessoas. Né? Então, quando a gente celebra, por exemplo, hoje, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, é claro que o centro da Santa Missa não é a Virgem Maria, não é a aparição
de Nossa Senhora lá em Aparecida. O centro da Eucaristia é o Senhor Jesus ressuscitado. O Senhor Jesus que padeceu a paixão, morreu na cruz e está ressuscitado. E a gente comunga do corpo glorioso do Senhor na Eucaristia. Esse é o centro. Mas, para glorificar a Deus de forma ainda melhor e mais intensa, nós glorificamos a Deus pelos benefícios que Ele deu à Virgem Santíssima. E, através dela, também ao seu povo. Então, por meio de Maria, nós agradecemos a Deus. Né? É como se, mais ou menos, a gente fosse até uma pessoa que é muito boa, e essa pessoa muito boa deu aí uma casa para uma família pobre, né? Então eu chamo essa família pobre e vou lá naquela pessoa e digo assim, olha, eu trouxe eles aqui para manifestar para o Senhor a nossa gratidão, porque o Senhor fez bem a essa pessoa. E isso manifesta o quanto o Senhor é bom. Né? Então é mais ou menos isso que a gente faz com Deus, né? A gente olha para Maria Santíssima e diz, olha, o que o Senhor fez por Maria Santíssima, olha a grandiosidade das graças, isso a gente quer te louvar e te agradecer pelo Senhor ter feito isso a Maria Santíssima. E essa graça que o Senhor deu a ela, continua sendo transmitida até hoje para nós. E a mesma coisa vale para os santos, para os anjos, enfim. Então, primeiro isso. Segundo, a fim de que os honremos, os anjos, os santos, honremos a eles, imitemos os seus exemplos e alcancemos o auxílio das suas orações, a sua intercessão no céu. Certo? Muito bem. Dito isso, nós precisamos ter em mente o seguinte: guardar domingos e festas de guarda. E nesses domingos e festas de guarda, então, o primeiro preceito da igreja é que a gente participe da missa inteira. Ou seja, eu tenho que cuidar para não chegar atrasado na missa. Né? É importante que você deve ouvir a missa inteira. Inclusive, se você chega na missa e ela já tenha começado, por culpa sua, você deve se confessar. Porque você não foi, você assista a missa, o tanto for assistir, não comungue, você está em pecado, mas, e busque logo a confissão, logo depois, porque você, por culpa sua, não participou de todo o santo sacrifício da missa. Não recebeu todas as graças, certo? Então, assim, a missa vai ser às 19 horas, e, claro, você, como bom cristão católico, você não vai chegar às 18h59, né? Você vai uma meia hora antes, pelo menos 15 minutos antes, 10 minutos antes, para se ajoelhar, fazer a sua oração, preparar-se para viver a Santa Missa, fazer as suas orações de preparação para a missa, fazer silêncio, né? Estar preparado para viver a Eucaristia. Ok. Então, 19 horas é a missa, o trajeto da minha casa até na igreja leva ali uns 20 minutos, né? Então, eu vou sair pelas 19h15. Aí, 20 minutos, chego lá 35, tenho ali uns 20 minutos, 25 minutos para rezar antes de começar a missa. Tá bom, ótimo. Aí você sai de casa, pega o seu carro, 18h15, tempo tranquilo, suficiente, e pega o engarrafamento. O engarrafamento te atrasa em meia hora, uma hora. E você chega, a missa está nas leituras. Acabou o ato penitencial. Está no Glória já. Está na homilia já. Você teve culpa? Não. Você não teve. Você não tinha como chegar a tempo. E você saiu com o tempo hábil, tudo certinho. Você não sabia que tinha. Você realmente não sabia que estava com um trânsito complicado. E você não teve culpa. Aí não há pecado, porque você não quis fazer aquilo. Agora sim, outra coisa é missa 19 horas, 15 minutos para chegar na igreja. 15 para 7 eu saio de casa. Aí enrola, vai lá, assiste um pouco de TV, aí vai lá e mexe um pouco nas coisas, vai limpar. Meu Deus do céu, amado, já falta só 10 minutos. Aí eu vou correndo, chega atrasado. Culpa é sua. Por que você não foi antes? Por que você não foi com o tempo mais hábil? Por que você não se preparou? Né? Então, ter isso muito claro em mente, tá? Que você tem que participar da missa inteira. E é importante você chegue não no horário, antes do horário, para estar preparado para essa Santa Missa, para se preparar para essa Santa Missa. Tá? E para finalizar isso ainda, vamos recapitular, acredito que eu também falei com vocês isso já lá, se eu não me engano eu falei, quando a gente falou do terceiro mandamento da lei de Deus. Mas vamos lá. Guardar domingos e festas de guarda. Quais são essas festas de guarda? Bom, então assim, todo domingo é preceito.
certo? Parênteses. O domingo para a igreja começa a partir das primeiras vésperas, né? Então, ou seja, até as 3 horas da tarde a igreja reza as horas médias, depois das 3 da tarde, o mais próprio seria depois do pôr do sol, né? Mas a igreja na sua benevolência, depois das 3 da tarde, quando você participa da missa, do sábado, das 3 da tarde para frente, já é domingo, né? Porque já é a primeira véspera de domingo. Então, de sábado, 3 horas da tarde, até domingo, meia-noite, tudo isso você tem de tempo para ser santificado e dentro desse tempo de ir assistir a missa completa. Então, todos os domingos, dias de preceito, certo? Beleza. Domingo contando sábado de tarde até o fim do domingo, domingo meia-noite. Vários dias de preceito da igreja já caem normalmente em domingos, como domingo de Ramos, domingo da Páscoa, domingo de Pentecostes, domingo da Santíssima Trindade. Bom, são dias de preceito, essas festas, né? Ramos, Páscoa, Pentecostes, Trindade, mas isso já é no domingo. Então, não tem muito que se preocupar com outras datas, porque isso acaba caindo no domingo, né? E muitas datas que não necessariamente caem no domingo, a igreja no Brasil, ela transferiu para o domingo, para facilitar a participação das pessoas do preceito, né? Uma, por exemplo, que me vem à cabeça, depois eu vou falar todas aqui, mas São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo é dia 29 de junho, o dia deles mesmo, né? Mas a igreja no Brasil não celebra no dia 29 de junho em São Pedro e São Paulo. Se você for na missa no dia 29 de junho e não for um domingo, for uma terça-feira, quarta, quinta-feira, tanto faz. Se você for na missa esse dia, o padre vai estar rezando de paramento verde. Tempo comum. Não vai rezar São Pedro e São Paulo. Por quê? Porque a igreja no Brasil transfere São Pedro e São Paulo para o domingo, para que as pessoas possam participar. Porque dia 29 de junho não é feriado. Então, muitas pessoas teriam dificuldade tremenda de cumprir esse preceito. Então, a igreja faz isso, né? Em outros países também existe isso, né? Mas nem todos os países são as mesmas datas que são transferidas. Mas muitos lugares fazem isso, né? De transferir, então, o dia de preceito para o domingo. Então, vamos lá. Quais são os dias de preceito? Em ordem de calendário, tá? 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Celebrar a maternidade divina. 1º de janeiro, dia de preceito. E esse 1º de janeiro não é transferido para o domingo no Brasil. Então, o dia que cair é solenidade. E como no domingo, toda a solenidade, ela começa na véspera do dia anterior. Então, se você participou da missa no dia 31 de dezembro, a partir das 3 horas da tarde, você já cumpriu o preceito, tá? Então, dia 31 de dezembro, às 3 horas da tarde, até às 23h59 do dia 1º de janeiro, você tem esse tempo para participar da Santa Missa, tá? Para cumprir esse preceito. Se cai no domingo, não interessa. E aí é o 1º de janeiro. Só que no Brasil tem a vantagem que é feriado, né, nesse dia, então é fácil de cumprir o preceito. A Epifania do Senhor, né, 6 de janeiro, mas a Epifania do Senhor é transferida para o domingo, né? Então a gente não celebra no dia, mas sim no domingo. Uma época, São José também era preceito, não é mais. É claro que a gente deve ir no dia 19 de março para celebrar São José, a gente não tem que ir só porque é obrigado, né? Tem que ir por amor, né? E, meu Deus, um católico que não ame São José de forma extrema tem uma coisa errada. Então, assim, você só não vai no dia 19 de março se você realmente não pode, né? Mesmo que não é preceito, que não é obrigação de matéria grave, mas é sua obrigação filial, né? Ter o aniversário do seu pai, você não ir no aniversário dele, né? Só que de uma forma muito maior, muito mais importante, né? Muito bem. A ascensão de Jesus ao céu, que se celebra liturgicamente na quinta-feira da sexta semana da Páscoa, mas no Brasil a ascensão é transferida para o domingo. Corpus Christi. Corpus Christi também cai em dia de semana sempre, né? Que é a quinta-feira após Pentecostes, né? Isso, depois da 8ª de Pentecostes, né? Depois da Santíssima Trindade, acho que é, né? Mas o Corpus Christi não se transfere para o domingo, se celebra na quinta-feira mesmo. Só que no Brasil também é feriado, então facilita, né? Corpus Christi, então, é dia de preceito. Tá? Não ir à missa em Corpus Christi é matéria grave. São Pedro e São Paulo, 29 de junho, já falei, né? Mas é transferido para o domingo no Brasil. A Assunção de Nossa Senhora, em 15 de agosto, mas também é transferido no domingo para o Brasil. Até esse ano, aqui no dia 15 de agosto, a gente teve uma missa muito bonita aqui em Sede Nova, da consagração
a Nossa Senhora, um grupo grande de pessoas, fez a sua consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort, e foi nesse dia, né? Então, o dia 15 de agosto, claro que a gente não celebrou a Assunção de Nossa Senhora, porque a Assunção celebra no dia seguinte, no domingo seguinte, né? Eu não me lembro mais se era uma terça, quarta-feira, mas era no dia de semana. Então, nós celebramos ali uma missa votiva, Nossa Senhora, né? Porque a Assunção celebra no domingo, mas a data, que era o que eles mais queriam, né? Que era importante, que é essa data da Assunção de Nossa Senhora. Então, a data é essa, mas no Brasil se celebra no domingo. E é dia de preceito, né? Então, de matéria. Muito bem. Todos os Santos, 1º de novembro, também no Brasil é transferido para domingo. Veja, quase todos é transferido para domingo, né? Tem só uma que não é, que é a próxima. Então, 1º de novembro, de Todos os Santos, a gente não reza no dia 1º de novembro, a menos que o 1º de novembro seja no domingo, né? Senão a gente reza no domingo seguinte, certo? Muito bem. Com exceção, se o dia 2, se eu não me engano, é isso. Eu teria que conferir, agora fiquei em dúvida, mas acho que é isso. O dia 2 de novembro for domingo, que é dia de finados, então no domingo se reza finados, e aí sim se reza no sábado, dia 1º, Todos os Santos. Então são dois dias ali, né? Que se tem que ir à missa, porque Todos os Santos é preceito e dia 2 é domingo é preceito, né? Tá? Então, se eu não me engano, é isso, tá bom? O próximo é a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, no dia 8 de dezembro. Esse é o único caso que no Brasil não é feriado e não é transferido para o domingo. Tá? Então, 8 de dezembro é dia de preceito. Preceito. Nós temos que ir à missa para celebrar a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Dia de santificado, como um domingo. É claro que, como não é feriado no Brasil, se entende e é justo que a pessoa vá trabalhar, né? Não tem o que fazer. Ela não vai por... A menos que você possa, né? Se você tem possibilidade de não trabalhar nesse dia, trate como um domingo, dia 8 de dezembro, mesmo que não é feriado. Se você tem possibilidade, se você é autônomo, se você pode fazer isso, se não vai causar prejuízo, não vai causar mal a nenhum empregado que vai passar fome, sei lá o quê, tá. Mas não é feriado nacional, não é feriado no Brasil, mas é dia de preceito. Então, ao menos ir à missa e fazer um dia de oração, né? Certo? Dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição, e o Natal, dia 25 de dezembro, que também pode cair em um dia que não é domingo, mas é feriado, né? Então também é fácil aqui no Brasil de ver. Então, assim, de forma resumida, os únicos 4 dias de preceito que no Brasil não são transferidos para o domingo são 1º de janeiro, Mãe de Deus, Corpus Christi, na quinta-feira, né? O 8 de dezembro, Imaculada Conceição, e 25 de dezembro, Natal. São esses 4 dias que não são transferidos para o domingo. Mas desses 4, 3 dias desses são feriados nacionais. Então não tem muita dificuldade. Só um, que é o 8 de dezembro, que não é feriado, mas é dia de preceito. Tá bom? 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, padre, não é preceito? Não é preceito. Não faz parte dos preceitos. É uma solenidade aqui no Brasil, muito importante, e é a mesma coisa que eu falei de São José. Né? Não é preceito, mas, poxa, não ir na missa no dia da padroeira, da rainha do Brasil, é no mínimo uma falta de amor e de respeito, né, com a rainha, né? Então, não é que a gente vai na missa só porque é obrigado, porque é preceito, né? A gente tem que ir por amor. E se é dia de Nossa Senhora Aparecida, meu Deus, eu não consigo imaginar a minha vida passar no dia 12 de outubro sem ir à missa, né? Mas, enfim, né? Mas não é preceito. Uma pergunta, padre, e se acontecer de se atrasar numa missa durante a semana? Por exemplo, acordei atrasada, também é pecado grave? Não, só é pecado grave só é quando é missa dominical ou de dia de preceito. Tá? É claro que a gente deve cuidar para nunca chegar atrasado na missa, né? Mas é importante que você não comungue nessa missa, tá? Por mais que, até por uma questão de, por causa do ato penitencial, né? Se você pegou o ato penitencial, ainda tudo bem. Mas porque o ato penitencial perdoa os pecados veniais. Porque, bom, se você vai comungar, já se supõe que você não tem pecados graves, mortais. Porque quem tem pecado mortal, seja qual for, não pode comungar, certo? E no ato penitencial, o padre absolve os pecados veniais, para que a sua alma esteja completamente pura para receber a Eucaristia. Né? Os pecados veniais não são impedimento para receber a Eucaristia, mas são pecados. Não são pecados graves que nos separam de Deus, que nós nos tiramos do céu e nos jogamos no inferno,
mas são ofensas a Deus, né? Então, por isso que na missa, quando o padre conclui o ato penitencial, ele fala, né, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Esses pecados estão sendo perdoados, são os pecados veniais. Então, se você não recebeu o perdão dos pecados veniais, bom, participe da missa com toda a devoção, né, e faça a sua comunhão espiritual, mas por uma questão de desejo de receber o Senhor com o coração completamente puro, sem pecados nem graves nem veniais, então evite recebê-lo, tá? Por esse motivo, né? Por uma questão de amor a Deus. Por amor a Deus, né? Se você comungar, não, você não está em pecado grave por isso, mas é importante que você faça. Então, pecado grave, chegar atrasado na missa, é quando você se atrasa nos dias de preceito, tá bom? Então, vamos encerrar por aqui. Hoje não deu 1 hora, mas o padre começou mais tarde também, né? Então, vamos encerrar um pouquinho antes de fechar 1 hora e pedir hoje a Nossa Senhora Aparecida. Eu peço que continue ainda a gravação para a gente fazer e deixar isso registrado. Hoje nós vamos fazer, como oração final, uma consagração à Nossa Senhora Aparecida, pedindo que a Mãe Aparecida cuide do nosso Brasil. Nós estamos vivendo agora um tempo bastante delicado de eleições também no nosso país, que ela conduza os destinos dessa nação, ela que é a rainha desse país, né? Ninguém mais governa nesse país se não for ela. Pode estar quem for na presidência da República, se um dia quiserem mudar o sistema, parlamentarismo, primeiro-ministro, se for outra coisa, tanto faz. Quem está reinando sobre o Brasil é a Virgem Santíssima. Então nós pedimos que ela, que é a rainha do Brasil, conduza os destinos dessa nação, ajude os brasileiros a escolherem aqueles que são da vontade de Deus para governar esse país e aqueles que forem governar, seja quem for, seja exatamente qualquer um deles que governe o Brasil, os estados, os municípios, o próprio país, sejam conduzidos pela mão bondosa, pura e santa da Virgem Santíssima, Rainha do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, aqui estamos prostrados diante de vós e de vosso Filho Jesus, nós, o Brasil, que viemos de novo consagrar-nos à vossa maternal proteção. Nós os escolhemos para ser padroeira e advogada, rainha da nossa pátria. Queremos que o Brasil e cada brasileiro seja inteiramente vosso e de vosso Filho Jesus. De vós é a natureza, de vós é a sociedade, vossos são os lares e seus habitantes, com seus corações e tudo o que eles têm e possuem. Vosso é, enfim, todo o Brasil. Abençoai, pois, o Brasil que vos ama. Sim, ó Rainha do Brasil, ó Mãe de todos os brasileiros, venha sempre mais a nós o vosso reino de amor. E por vossa mediação, venha a nossa pátria, o reino de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, a Senhora Aparecida, a Virgem Maria da Conceição Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, Deus os abençoe e Nossa Senhora os proteja.